Neemias, no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Até aí, queridos. Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, essa época que nós estamos atravessando, nós clamamos para que o Senhor do céu ministre as nossas vidas, fale aos nossos corações. Senhor, nós queremos entender o que tudo isso significa, o que tudo isso que estamos passando, o que o Senhor quer mostrar a nós, qual entendimento nós precisamos aprender, o que temos que absorver desse tempo que estamos vivendo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que convence, que ensina, que nos dá entendimento, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para ministrar o nosso espírito, fala o nosso coração, edifica a nossa fé, Senhor. Nós queremos a Sua vontade, Senhor. Como Jesus orou, pedindo que a vontade do Senhor, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. Essa é a nossa oração, que venha o Teu reino, que seja feita a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um amém aí na sua casa? Glória a Deus. Queridos, na mensagem de hoje, nós vamos encontrar inspiração para a nossa fé em um personagem que eu considero ser muito inspirador, chamado Neemias. O nome Neemias significa aquele que Deus consola. Ou também pode-se dizer, né, aquele que é confortado por Deus. Falando um pouquinho aqui de Neemias, ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes, lá no Império Persa. Esse império que veio substituir o Império Babilônico. Então Neemias, ele residia lá na cidadela de Suzã, lá no reino da Pérsia. E ali na casa dele, Neemias, ele recebeu a visita de um de seus irmãos que morava em Judá, onde está Jerusalém. Hanani, ele compartilhou com Neemias que Jerusalém ela estava em ruínas e as pessoas que estavam lá se encontravam em grande miséria e humilhação. Queridos, Neemias ele é um grande exemplo para nós, porque ele não ficou indiferente, ele não ficou inerte quando soube essa notícia de que pessoas estavam sofrendo, pessoas estavam sendo humilhadas. Neemias, ele tem muito a nos ensinar através do exemplo que ele viveu, da experiência que ele viveu, quando ele era um copeiro ali do rei, e ele então foi um instrumento de Deus para remover a vergonha, a humilhação, para ajudar pessoas aflitas, para reconstruir uma cidade destruída. Então eu quero te convidar nessa noite a olhar para Neemias e encontrar nele o exemplo que Deus espera de nós
nesses dias que nós estamos vivendo, pois nós também estamos com nossas cidades e até a nossa nação sendo atingida. O emprego está sendo ameaçado. As empresas, elas estão com sérios riscos de falência. Os nossos idosos, eles estão sendo os que estão sendo mais afetados. Os hospitais estão despreparados para um possível caos que possa vir na sociedade, na saúde. Está faltando comida para alguns, para outros está faltando dinheiro. E as incertezas têm tomado o coração de muitas pessoas. Esse é o ambiente que nós estamos. É o cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer a médio e longo prazo. Não somente com a saúde pública, mas também com a economia. Como que nós vamos pagar as contas e sustentar a família e manter as coisas, se não há como trabalhar, se o dinheiro não está circulando? Então, todo esse cenário parece estar desenhando um possível colapso social e até mesmo um colapso econômico. Então, queridos, nós também estamos vivendo nesse ambiente em ruínas, muito parecido com o ambiente de Neemias. Mas assim como Neemias foi um instrumento de Deus para se mover em meio a ruínas, nós também estamos sendo chamados por Deus a seguir o exemplo de Neemias. Amém, queridos? Então nós temos que, em primeiro lugar, eu quero aqui aprender com Neemias. Eu quero aprender sobre o coração de Neemias. Essa primeira lição, aprender sobre o coração de Neemias. O coração de Neemias revela que ele era sensível ao que estava acontecendo à sua volta. Neemias ouviu notícias ruins, que Jerusalém estava destruída e as pessoas em miséria e humilhação. E qual foi a reação de Neemias? No versículo 4 que nós lemos, o texto diz que quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias, ele não fechou os olhos para a realidade do que estava acontecendo. Ele não fechou os olhos para os outros, como se ele não se importasse com os outros. Ele foi então uma pessoa sensível ao que estava acontecendo. Neemias não ficou indiferente. Ele não ficou lá pensando que o problema é deles. Porque existem pessoas que dizem assim: cada um tem o seu problema, deixa eu cuidar do meu. Isso é indiferença. Sabe, queridos, Neemias, ele tem muito a nos ensinar sobre o coração dele. O coração de Neemias revela que ele tinha empatia. Empatia é quando sofremos a dor do outro, é quando nos colocamos no lugar do outro. Então Neemias, ele chorou, ele derramou lágrimas. E assim nós também precisamos aprender a derramar lágrimas pelo outro, por vidas que estão sofrendo, por uma sociedade que está aflita, por um mundo, queridos, que está perdido longe de Deus. O mundo está cada vez mais aflito, mais desorganizado. E eu não tenho dúvida que muito disso, queridos, é a ausência de Deus. Não de um Deus que não está aqui para abençoar, mas de pessoas, de nações e povos que ainda não colocaram Deus para ser o Senhor da vida deles. Nós precisamos, queridos, ser sensíveis. Neemias, ele se assentou, ele chorou e ele lamentou por muitos dias, diz a palavra do Senhor. Nós não podemos ser secos, ser áridos. Jesus até ele chorou quando esteve ali com Marta e Maria no velório de Lázaro. Sabe, queridos, empatia é a marca principal do coração de Neemias e deve ser
a característica principal de um cristão. Neemias tinha tanta empatia, ou seja, ele se importava tanto com o que o outro sentia, o que o outro estava vivendo, que Neemias, ele era um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte não é só emprestar o ouvido. Tem pessoas que ouvem apenas por respeito, mas o bom ouvinte é aquele que se interessa no que o outro está falando. Então foi Neemias que perguntou, quando o irmão dele chegou lá de Judá, ele perguntou para Hanani: como estão os meus irmãos em Jerusalém? Sabe, queridos, quando nós fazemos perguntas, nós estamos nos responsabilizando com o que o outro fala. Uma pessoa alienada não se interessa e não se responsabiliza com o que o outro está vivendo, com o que o outro diz. Então, não pergunte para o outro se a pessoa está bem, se você não está disposta a se responsabilizar com o que o outro vai responder. Então, quando fazemos uma pergunta, nós precisamos estar dispostos a ser também a parte da resposta daquela pessoa. Então, quando Hanani disse: olha, não está nada bem, os nossos irmãos lá em Jerusalém estão em miséria e vergonha. Neemias, então ele passou então a se colocar como parte daquela solução, como parte da resposta que aquela pessoa precisava para mudar aquele cenário, para mudar aquela situação que aquelas pessoas em Jerusalém se encontravam. E aí eu entro na segunda lição, que eu aprendo com Neemias. Eu aprendo com ele sobre a disposição de Neemias. Então Neemias, ele é alguém disposto a pagar o preço para ajudar o outro. Neemias, ele estava disposto a sair do conforto para fazer a diferença. Lembra que eu disse que Neemias significa aquele que Deus consola? Então Neemias, ele queria fazer jus ao seu nome, para que ele pudesse ser um consolador para os outros, para que ele pudesse ser confortador para os outros. Amém, queridos? Em Atos 4, no versículo 36, lá fala de José. Ele recebeu o nome de Barnabé pelos apóstolos, que Barnabé significa filho da consolação. E Barnabé é um exemplo de um homem que largou o sucesso missionário ali ao lado de Paulo, para cuidar apenas de um homem, chamado João Marcos. E ele então abre mão de todo um sucesso missionário, de cidades, lugares que Paulo foi na viagem missionária, e ele então vai cuidar de João Marcos. Existe um preço, queridos, para quem quer ajudar outros, para quem quer ser resposta na vida do outro, quem quer ser um consolador na vida do outro. Existe um preço que nós temos que pagar. É necessário ter disposição, é necessário ter humildade, para a gente poder ser um abençoador de pessoas que estão vivendo nesse cenário difícil, queridos. O que eu acho interessante em Neemias, que vai revelar a sua disposição, porque essa segunda lição que nós estamos aprendendo sobre a disposição de Neemias, é interessante que você não vai ver no livro de Neemias um chamado especial de Deus para Neemias ir a Jerusalém, reconstruir os muros e tirar o povo da miséria e vergonha. Você não vê Deus falando, Deus chamando Neemias. Mas você vai ver lá na Bíblia, Deus chamando Moisés na sarça ardente, para ir lá no Egito libertar o povo. Você vai ver Deus chamando Gideão para livrar o povo dos midianitas. Você vai ver Deus chamando Jonas para ir a Nínive. Você vai ver Deus chamando Davi para ser rei, Jeremias para ser um profeta. Você vai ver Deus chamando Abraão para ser pai de uma nação. Mas em Neemias, você não vê Deus indo a Neemias para chamá-lo. É o contrário. É Neemias que se dispõe, é Neemias que se coloca como uma resposta de Deus para aquela geração, para aquela situação que as pessoas estavam vivendo. É Neemias que se dispõe a correr riscos
e sair do conforto para ser um abençoador, queridos. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos nos posicionar como um pedinte. Nós podemos nos posicionar diante de Deus como um pedinte, como alguém que só quer receber. Mas eu creio que Deus está olhando para a terra e olhando para nós, procurando homens e mulheres que não são só pedintes, mas que são abençoadores, que têm o coração doador, o coração generoso, o coração amoroso de Deus. Então nós temos que aprender com Neemias a se dispor nas mãos do Senhor. Neemias era só um copeiro. Não estou diminuindo a profissão de um copeiro, não estou relativizando a importância de um copeiro, mas vamos dizer, queridos, ele não era um governador, ele não tinha nenhum poder governamental, ele não tinha nenhum status que lhe desse crédito, que lhe desse autoridade, alguma coisa, alguma relevância para ir. Ele era um copeiro, um homem simples como eu e você. Deus, Ele capacita aqueles que se dispõem. Deus, Ele abençoa aqueles que se colocam nas mãos dEle. Você pode ser um copeiro. Deus usa copeiro para mudar a história de uma nação, como Deus usou Neemias. Amém, queridos? Dando sequência, e aí nós aprendemos a terceira lição com Neemias. Nós aprendemos sobre a espiritualidade de Neemias, queridos. Olha o versículo 4. O que ele faz quando ele ouve a notícia? As ruínas de Jerusalém, o povo em miséria, humilhação. O que ele faz no versículo 4? Ele então vai jejuar e orar diante do Deus dos céus. Olha a vida espiritual de Neemias. Neemias é alguém que busca Deus em favor do povo. É alguém que busca recursos do céu para ajudar o povo. Queridos, o que eu e você podemos fazer para ser parte de Deus nessa geração? O que eu e você podemos fazer? Primeira coisa que nós podemos fazer é orar, jejuar. A primeira coisa que nós podemos fazer é clamar, buscar a presença do Senhor. Neemias, ele orou e jejuou, queridos, por 4 meses. 4 meses em oração. Esther, quando ela soube que haveria um genocídio programado por Amã, ela jejuou 3 dias para ter uma audiência com o rei e pedir ao rei para rever aquela lei que havia sido decretada para matar os judeus. Assim como Esther, assim como Neemias, nós precisamos, queridos, buscar e orar. Precisamos de respostas espirituais e não apenas humanas. Nós não podemos ajudar as pessoas sem a ajuda de Deus, amados. Senão vai virar assistencialismo. Se nós formos ajudar as pessoas sem a ajuda de Deus, isso vai virar assistencialismo. Neemias, ele buscou ter a graça de Deus, ter o favor de Deus. E ele conseguiu esse favor quando o rei perguntou a Neemias o que ele tinha, porque ele parecia triste. E o rei perguntou: o que você quer, Neemias? Neemias encontrou o favor do rei. E o rei concedeu tudo o que Neemias pediu. Neemias, ele soube acessar os recursos do céu. Queridos, a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, ela é o instrumento que Deus usa para nós acessarmos as bênçãos celestiais, para nós acessarmos os recursos de Deus, que são infinitos, queridos.
Essa é a terceira parte, essa é a terceira lição que nós aprendemos com Neemias. Ele não quis ajudar o povo em Jerusalém, ele não quis reconstruir uma cidade, simplesmente se programando, simplesmente com seus recursos ali, que ele por si mesmo não conseguiria. Por isso eu e você podemos fazer toda a diferença quando Deus é conosco, quando temos o favor de Deus, quando nós temos Deus ao nosso lado, quando Deus é nosso aliado. Se Deus é por nós, quem será contra nós, amados? Nós temos que orar. Jesus disse para os seus discípulos, quando ele ascendeu ao céu, ele disse para eles aguardarem em Jerusalém até que do alto eles fossem cheios do Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder, e eles aguardaram em oração, e ficaram ali orando, até que no último dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles de forma poderosa. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito, eles então foram enviados para então proclamar, manifestar o reino de Deus. Veja que a nossa vida espiritual, ela precede trabalho. A vida de oração precede trabalho. Não adianta a gente arregaçar as mangas primeiro e trabalhar e depois falar: Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. É antes. Nós primeiro oramos, nós primeiros vamos para ali aos pés do Senhor. Ali nós vamos clamar, nós vamos dedicar a nossa vida, nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos buscar a direção, nós vamos buscar graça, a unção de Deus. E após Deus nos dá o seu favor, a sua graça, aí, meu irmão, minha irmã, você arregaça as mangas e mete a mão no trabalho, e aí você vai trabalhar, e aí você vai dar o seu melhor, suar a sua camisa. Mas se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela precisa ser alimentada. Amados, tem pessoas que estão há dias em casa, já estão parados, em casas, confinados, mas pergunta se tem orado, pergunta se tem lido a Bíblia, pergunta se tem separado um tempo de qualidade para Deus. Então nós não temos desculpas para dizer que eu não tenho tempo de estar orando, buscando e consagrando ao Senhor. Em quarto lugar, queridos, nós aprendemos com Neemias. Nós aprendemos sobre ser estrategista como Neemias. Neemias é alguém que tem discernimento. Precisamos entender o cenário que estamos nele para nós sabermos agir. É importante saber discernir para definir as estratégias para agirmos. Neemias, ele discerniu que muros quebrados significaria povo vulnerável, fragilizado, explorado. Neemias entendeu que portas queimadas significava que os juízes não julgariam as causas do povo. Sabe, queridos, Neemias, ele foi um grande estrategista. Ele enfrentou muita oposição, perseguição, calúnia. Ele sabia como motivar o povo que estava ao seu lado. O povo estava desanimado, amedrontado, mas ele também sabia como lidar com a resistência e com a intimidação dos inimigos. Para cada público, ele soube utilizar uma estratégia diferente. O inimigo, queridos, ele é sagaz. Satanás é um estrategista. Nós precisamos aprender como Neemias a ser estratégicos, a entender o método de Deus, a maneira de Deus. É interessante que quando o povo de Israel foi conquistar a terra de Canaã com Josué, não foi o exército de Israel, do povo de Israel,
que era poderoso para conquistar as terras de Canaã. Não era o sucesso do povo de Israel, não era por causa do exército. O sucesso era porque eles tinham o Deus dos exércitos ao lado deles. E Deus, para cada cidade, para cada situação, Deus deu uma estratégia diferente, amados, para conquistar até a cidade de Jericó. Deus mandou o povo marchar ao redor de Jericó, e eles deviam marchar durante 7 dias. No último dia, lá na última volta, eles tocariam a trombeta, e ali as muralhas cairiam ao chão. Mas é interessante que as demais cidades, Deus não mandou rodear outras cidades. Para outras cidades, Deus deu outras estratégias. Então, queridos, nós também precisamos ser estratégicos e ouvir Deus nesse ambiente, nesse momento que nós estamos vivendo. Neemias foi tão estratégico, queridos, que ele soube o que fazer quando ele obteve o favor do rei. Quando o rei deu a ele, o rei perguntou para ele o que ele queria que fizesse. Neemias, ele foi estratégico, ele pediu cartas, ele pediu permissões, ele pediu donativos, ele pediu autorizações para acessar os depósitos do rei, ele pediu autorização para entrar em territórios, transportando os materiais que precisavam ser levados para Jerusalém. Ele foi estratégico. Quando o rei disse para ele assim: o que você quer que eu faça? Ele já tinha tudo na mão, ele já sabia tudo que precisava ser feito. Ele não ficou perdido na história, ele não ficou ali bobeando na oportunidade que ele teve. Nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos ser estratégicos, precisamos planejar, precisamos ser prudentes. Atualmente, ficar em casa é uma estratégia para evitarmos a contaminação do vírus, para que o Brasil não tenha um colapso na saúde nos próximos dias. Os cultos online, as nossas lives também são uma estratégia para a gente manter a unidade da igreja, para alimentarmos biblicamente e sermos edificados na fé. Isso também é uma estratégia. Então, queridos, sem planos, sem objetivos, sem estratégia, nós não vamos chegar a lugar algum. Neemias nos ensina que Deus também abençoa boas estratégias, principalmente quando é Deus quem dá. Jesus, quando enviou 70 discípulos para ir nas cidades e aldeias, ele enviou de 2 em 2. E então ele montou uma estratégia: vocês vão às casas, vocês vão na minha frente, vocês vão bater na porta e vai dizer a paz do Senhor. E essas pessoas que receber a paz, elas então serão abençoadas. E você vai entrar nessa casa e vai dizer: está chegado, é próximo o reino de Deus. Isso é estratégia. E nós precisamos, queridos, ser estratégicos. Nós estamos vivendo um momento que nós temos que economizar. A estratégia nessa época é ser econômico. Não gaste agora. Se você tem alguma reserva, deixa ela poupada, porque você não sabe como que vai ser daqui para frente. A estratégia agora, queridos, é como que nós vamos atender a demanda de toda essa necessidade que está vindo. Como que nós vamos conseguir atender e dar assistência às pessoas? Então nós estamos sendo e pensando já como que nós vamos trabalhar daqui para frente nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, queridos, uma estratégia importante para você nessa época é aproveitar esse tempo para organizar a sua vida. Aproveite esse tempo para sua família.
Reveja suas prioridades. Reveja se existem certos pontos na sua vida que precisam ser mudados. Faça desse tempo, queridos, uma oportunidade de construir um altar de adoração ao Senhor. E invoque o nome do Senhor, para que Deus restaure sua paixão, o seu fervor pela presença dEle. Que Deus nos ajude, amados, a ser como Neemias. Porque depois que esse coronavírus passar, o mundo vai precisar que se levante aqueles que vão ter o coração, que vão ter a disposição, que vão ter a espiritualidade e que vão ter a estratégia de Neemias para a reconstrução de vidas, de famílias, da igreja e da sociedade. Que se levantem os Neemias dessa geração, que se levante você, meu irmão e minha irmã, que se levante eu, para ser um agente de transformação abençoador, nesse mundo que está tão tenso, tão machucado, com essa situação que nós estamos vivendo. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos aí mesmo, onde você está na sua casa. Vamos orar ao Senhor.